vídeo que eu já vi nesse YouTube sobre precificação e o tanto de pergunta que eu já recebi de pessoas pedindo ajuda, querendo saber como que faz pra precificar, já perdi até as contas. E se você veio parar aqui nesse vídeo, provavelmente você já viu outros vídeos sobre esse assunto e não sei se você vai concordar comigo, mas o que eu senti é que as pessoas geralmente não ensinam o que a gente quer aprender, elas falam qualquer coisa e pra te ensinar de verdade como você faz, elas querem te vender algum curso, te vender alguma coisa ali. Então não é essa a intenção do meu vídeo. Esse vídeo é pra você realmente sair daqui tendo uma boa noção de como você vai fazer a partir de agora para precificar seus produtos, seja se você já começou a vender ou se você ainda vai começar e tá com essa dúvida aí. Então já aviso que esse vídeo vai ser longo, porque eu não vou poupar informação aqui. Vou tentar explicar tudinho pra vocês da forma mais didática que eu conseguir. A única coisa que eu quero te pedir em troca, já que eu não vou vender curso nenhum, você não vai precisar pagar nada. Se você estiver gostando do vídeo e quiser de alguma forma agradecer, quando aparecer o anúncio, você dá uma olhadinha no anúncio, não pula ele. E aí, eu te ajudo, você me ajuda, combinado? Se você não me conhece, muito prazer, me chamo Isis Lemos e tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, eu ajudo quem tá começando um negócio online a vender mais usando as redes sociais. Então se esse assunto te interessa, aproveita pra me seguir aqui no YouTube e lá no Instagram também pra acompanhar todos os conteúdos gratuitos que eu posto por aqui e por lá. Agora vamos pro que interessa, que esse assunto é extenso, então pega papel e caneta aí pra você ir anotando tudo e não perder nada do que eu vou te falar aqui nesse vídeo, beleza? Então vambora! A primeira coisa que eu quero que você saiba é que a precificação correta serve justamente para que você não tenha prejuízo no seu negócio. E para que você não tenha prejuízo, é muito importante você saber quais são os custos que você tem com a produção ou com a aquisição daquele produto. Então, ou você compra para revender, ou você produz aquele produto ali. Quais são os custos que você tem envolvidos nesse processo? É muito importante você saber que custos são esses. Muitas pessoas começam um negócio sem fazer ideia de quanto aquele produto custa para ela de fato. E isso pode acabar levando muitas pessoas a fazerem a precificação de forma errada e quando elas pararem para perceber, elas estão pagando para trabalhar, elas estão vendendo a um preço menor do que elas deveriam. Eu vejo muita gente colocando o preço de venda no produto baseado apenas no que os concorrentes botam. Então foi lá, viu que o concorrente vende a tanto, aí a pessoa vai lá e vende também ou mais barato para tentar concorrer ali. Só que isso é muito errado. Então imagina aqui comigo que o seu concorrente botou o preço de venda do produto dele a R$30. Aí você foi lá, viu que ele vende o mesmo produto que você por R$30, colocou R$30 também, porque se ele vende 30, você quer vender a 30 também. Porque você fica achando que se você vender mais caro, você não vai conseguir vender. Só que aí o que acontece? Você pagou R$25 naquele produto e tá vendendo por 30. E o seu concorrente conseguiu negociar, comprou uma quantidade maior e ele pagou por aquele produto R$12. Então olha só o que tá acontecendo. Você pagou 25 e tá vendendo por 30 e ele pagou 12 e está vendendo por 30. Quem você acha que vai se dar mal nesse negócio aí? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para o concorrente, a gente não sabe exatamente quais são os custos que ele tem. Os custos vão ser diferentes de negócio para negócio. Às vezes ele consegue descontos maiores, às vezes ele compra quantidades maiores que você, ele já começou mais tempo que você. Então não dá para comparar só olhando assim e acabou. Então é isso que eu quero ensinar durante esse vídeo aqui para vocês. Como analisar o mercado também da forma certa. Esses são os primeiros custos que você precisa ter em mente, você precisa saber esses custos, porque é a partir deles que a gente vai definir o preço final de venda do produto, tá bom? Então você precisa saber esses custos, e é aí que tá o pulo do gato. Todos os vídeos que eu vi no YouTube até hoje, todos, nenhum ensina a calcular os custos do produto. E eles esquecem de quem tá começando agora. Então é isso que eu quero ensinar nesse vídeo pra vocês, diferente de todos os outros vídeos que eu já vi. Mas antes eu preciso que você saiba que existem custos fixos e custos variáveis. E você precisa entender a diferença desses dois, porque vai ser importante nos nossos cálculos, tá bom? Então, o que vai definir se um custo é variável ou se um custo é fixo é a atividade que você exerce, é o que você faz ali no seu negócio. E é por isso que não existe uma fórmula de precificação igual para todo mundo, porque um negócio pode ter custos fixos que para o outro são custos variáveis. Então por isso que não existe uma fórmula e por isso que não é tão simples e fácil ensinar a precificar um produto. Então agora eu vou te ensinar a dividir o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Você vai anotar isso aí, vai fazer uma listinha, porque mais pra frente a gente vai usar cada uma dessas listas, tá? A de custos fixos e a de custos variáveis.
Então vamos lá. Os custos fixos são aqueles que mesmo que você não produza nada ou não venda nada, você vai ter ele mesmo assim. Você não produziu nada, você não vendeu nada, você tem que pagar aquilo de qualquer jeito. Alguns exemplos são mensalidade do site. Então se você tem uma plataforma de e-commerce, não importa se você vendeu ou não, concorda comigo que todo mês você vai ter que pagar de qualquer forma? Outra coisa, MEI. MEI você tem que pagar todo mês. Aluguel, água, luz, gás, Prolabore, que é o seu salário, custos com devolução. Você pode considerar esses custos como custos fixos para ficar mais fácil de calcular. Porque se você não sabe, quando você começa a vender na internet, o seu cliente tem até 7 dias depois que ele recebeu o produto para pedir a devolução por qualquer motivo, sem precisar se justificar. E você tem que aceitar porque isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E quem arca com esse custo, com frete de volta do produto, é você, o próprio vendedor. Então eu recomendo que você coloque também custos com devolução, porque podem ocorrer. Claro que esses custos são mínimos se você trabalha direitinho, se você tem um bom marketing, mas você precisa ter em mente que se isso acontecer, você vai ter que pagar esse frete de volta, então você precisa ter um dinheirinho ali guardado para você poder arcar com esses custos sem desfalcar o caixa da sua empresa, né? Outro custo que você pode considerar como fixo também seriam, por exemplo, manutenções. Então, se você trabalha com máquinas, com alguma coisa que precise de manutenção periodicamente, é importante você considerar também essas manutenções como um custo fixo também. E claro, como eu falei para vocês, esses custos fixos variam de empresa para empresa. Então, por exemplo, se você faz comida para fora e você usa muito gás, concorda comigo que quanto mais comida você fizer, mais gás você vai gastar? Nesse caso, o gás poderia ser considerado um custo variável. Porém, se você não utiliza o gás ali realmente no processo de produção, ele vai ser só mais um custo que você pode considerar como fixo mesmo. E também tem outras questões, né? Quem tá começando agora, quem começou hoje, não vai já conseguir definir um Prolabore como ele gostaria. Às vezes ele não vai começar já pagando MEI, pagando site. Então esses custos podem variar de empresa para empresa. É preciso que você analise quais são os custos da sua empresa nesse momento atual para você listar todos eles. E eu não gosto de utilizar esses custos fixos na precificação, porque eu acho que eles se encaixam melhor, principalmente para quem está começando agora, e é esse o meu público, tá? Eu estou falando aqui para pessoas que estão começando agora, então eu vou ensinar para vocês a utilizar esses gastos fixos em outro cálculo, que não vai ser na precificação, mas a gente vai falar dele mais pra frente. Eu sei que muitas pessoas que estão começando agora e trabalham dentro de casa têm dificuldade de saber, mas quanto de energia que eu vou colocar para minha empresa, quanto de conta de água, de gás, quanto que a minha empresa vai contribuir com essas contas. Nesses casos, eu te recomendo fazer o quê? Vai ser difícil calcular exatamente o quanto realmente a sua empresa gastou. Então vamos dizer, você começou a trabalhar esse mês. Nos meses anteriores, as contas variam, né? Então tem mês que você gasta mais, tem mês que você gasta menos, isso já é normal. Quando você começar a trabalhar em casa, também vai ter variação. Essa variação pode subir um pouquinho, porque você vai estar mais em casa, você vai estar usando mais equipamento, você pode estar usando um pouquinho mais daqueles recursos, então pode ser que a conta aumente um pouquinho. Então o que eu te recomendo? Você pode definir um valor fixo para ficar mais fácil, você não vai conseguir separar exatamente o quanto foi pessoal, o quanto foi da sua empresa. Então define um valor fixo ali para poder te ajudar a contribuir com essas contas. A variação, acredito eu, que não vai ser tão grande, isso porque, lembrando, tô falando de quem começa em casa mesmo, num quartinho, na sala, geralmente a variação não vai ser tão grande assim. Então você pode, por exemplo, pegar uma média dos 3 últimos meses ou do mesmo período do ano anterior, para você tirar uma média ali e você ver quanto que aumentou na conta. Então, sei lá, sua conta vinha 80, 85 reais, ela passou a vir 90, 95. Então você sabe que teve um aumentozinho aí, você pode definir esses 10, 15 reais a mais para ser da sua empresa. Então 80 reais você continua pagando normal, sua conta pessoal, e a sua empresa paga esses 15 reais a mais que a conta tá vindo. Então você pode tentar trabalhar dessa forma para ficar mais fácil mesmo, você não vai ter como saber quanto exatamente foi só a sua empresa que gastou. Isso com esses custos que você vai dividir com a sua própria casa. Agora, por exemplo, custos com manutenções. Se você tem uma máquina de costura e você precisa fazer 2 manutenções por ano, que custam 80 reais cada, se você precisa fazer 2 vezes por ano, você vai gastar 160 reais por ano de manutenção.
Se você pegar esse valor que você gasta por ano e dividir por 12, que é a quantidade de meses no ano, você vai achar uma média aí de R$13,30 mais ou menos de manutenção por mês. Então você pode usar esse valorzinho de R$13,30 como um custo fixo todos os meses, para ajudar na manutenção. Você vai deixando esse dinheiro guardadinho ali, quando você precisar você já tem ele. Então, beleza, você já sabe o que são custos fixos, faz uma listinha e aí vai anotando os valores de cada custo, tá bom? Agora vamos para os custos variáveis. Os custos variáveis, como o próprio nome já diz, são aqueles que variam de acordo com a sua produção ou com a quantidade que você está vendendo ali. Então, quanto mais você produzir ou quanto mais você vender, mais custos vão ter, porque eles são proporcionais às suas vendas ali, sua produção. Então, alguns exemplos desses custos variáveis podem ser, por exemplo, custo com matéria-prima, o custo do produto caso você compre para revender, quanto que você paga naquele produto. Vamos dizer que você compre 50 garrafinhas e tem que pagar um frete ali de R$50. Se são R$50 para 50 garrafinhas, você divide para achar quanto custa o frete para cada garrafinha, né? Então esse frete não é frete que você envia para o cliente, tá? É o frete se você compra e precisa pagar frete. Se você compra e não paga frete, aí óbvio que não vai ter esse custo. Então que custos mais podem ser variáveis? O gás, por exemplo. Lembra que eu dei o exemplo de quem trabalha em casa fazendo comida? O gás, nesse caso, pode ser um custo variável, porque quanto mais você produzir, mais gás você vai gastar. Embalagens. Então se você faz docinho e você precisa colocar eles naquela embalagenzinha, aquela embalagem ali que todo produto seu vai ter, é um custo variável também. Então embalagem, tags, né, com alguma coisa escrita, com algum recadinho, pode ser um custo variável também. Etiquetas, então se você produz alguma peça, você queira colocar uma etiqueta sua, essa etiqueta vai ter um custo unitário ali também, que você vai considerar um custo variável. Se você tem um site, por exemplo, na Nuvem Shop, a tarifa por venda também é um custo variável. Se você não vender nada, você não vai pagar essa tarifa. A taxa da plataforma que você tá botando ali para vender, então se você não vende num site seu, mas você vende no Mercado Livre ou em algum marketplace que você pague alguma taxa daquela plataforma, você vai ter aquela taxa ali para acrescentar também no valor do produto. Quanto mais você vende, mais você paga de taxa, certo? Outra coisa que você pode considerar também como custo variável, desperdícios. Então, se você mesma produz e você percebe ali que aquele material que você compra para produzir, muitas vezes acaba sobrando um pedacinho, sobrando um restinho que você não consegue utilizar, aquilo ali pode ser considerado desperdício e isso entra também na precificação do produto. Taxa da plataforma de pagamento, então se você cobra pelo Mercado Pago, pelo PagSeguro, pelo PayPal, essas plataformas cobram uma porcentagem sobre a venda, então isso também é um custo variável. Esses são os custos variáveis que você pode ter com a sua empresa, pode ser que você lembre de alguns custos a mais, enfim, como eu falei, vai variar de negócio para negócio, vai ter negócios que vão ter mais, vão ter negócios que vão ter menos, para uns vai ser variável, para o outro vai ser fixo, então faz a listinha de tudo que você percebe que você tem, de custos que variam com a sua quantidade de venda ou de produção. Ah, Isis, mas como que eu vou fazer para calcular? Eu não sei quanto eu gasto para produzir meu produto. Se você revende, é mais fácil, né? Porque você compra do fornecedor, você pagou por aquele produto ali, fica mais fácil você saber, ter uma base ali de quanto que você tá gastando para comprar aquele produto. Agora, se você produz, muitas vezes você pode ter dúvida de como calcular esse custo que você tá tendo. Muita gente não sabe calcular. Mas como minha missão aqui é descomplicar, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como você pode fazer esses cálculos para saber quanto você gasta com matéria-prima ali para fazer sua produção. Primeiramente, pra gente calcular esses custos variáveis com matéria-prima, você precisa saber se essa matéria-prima ela é em unidades, ou seja, você compra 50 unidades, 100 unidades, ela é unitária ou ela pode ser por medida ou peso. O cálculo vai ser diferente. Se for por unidade, é mais fácil você calcular. Então, por exemplo, você produz uma peça de crochê e aí você comprou etiqueta com a sua logomarca para você colocar nas peças que você produz e você pagou R$300 por essas 500 etiquetas. Concorda comigo que isso são unidades? Você comprou 500 unidades. Cada produto você vai colocar uma unidade daquela etiqueta, então vai ficar mais fácil calcular, porque você vai pegar o preço total que você pagou naquelas etiquetas, foram R$300, e vai dividir pela quantidade que você comprou. Então aqueles R$300 compraram 500 unidades de etiquetas, então você pagou 60 centavos por etiqueta. Então você já achou o custo por etiqueta que você tem. Agora, se você usa uma matéria
matéria-prima que é por peso ou por medida, o cálculo vai ser diferente. A gente vai usar uma regrinha de 3 para realmente poder calcular. Então, vou dar 3 exemplos para vocês, para você ver em qual essa matéria-prima se encaixa melhor e você vai calcular dessa forma. O primeiro exemplo que eu vou dar vai ser sobre peso. Então, se você compra coisas que você precise medir para poder calcular, por exemplo, se você faz docinho e você precisa medir quanto você está gastando de chocolate, quanto você está gastando de manteiga, isso vai ser por peso, tá? Então vai ser um cálculo. O segundo caso que eu vou dar aqui é, por exemplo, de tecido. Então, se você compra uma metragem de tecido, né, uma quantidade de tecido, e você gasta só um pouquinho ali para produzir o seu produto. Então, como calcular quanto de tecido você gasta? Vou ensinar também. E o terceiro vai ser em casos de fios, né? Por exemplo, crochê com fio de malha, né? Que tá usando muito hoje em dia. Quanto você gasta ali de fio para poder fazer o seu produto? Então, essas matérias-primas que você usa por comprimento, vou ensinar vocês a calcular também. Então, vamos lá. Primeiro caso, vamos dizer que você vai produzir docinho, brigadeiro. Você vai gastar, por exemplo, né? Uma lata de leite condensado. Então, no caso da lata de leite condensado que você vai gastar, na sua receita você gasta uma lata inteira. Então, nesse caso que você gasta a embalagem inteira para produzir, você vai dividir o custo daquela embalagem pelo rendimento. E você vai achar o custo unitário. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que uma caixinha de leite condensado custe R$ 5,50. Se essa receita que você faz com uma caixinha inteira rende 40 brigadeiros, então, você vai dividir 5,50 por 40 e você vai chegar a um cálculo de 14 centavos por unidade. Então, cada brigadeiro que você fizer vai ter de leite condensado 14 centavos de custo. Thaíses, mas e no caso de um produto que eu não uso a embalagem inteira? Eu vou usar só uma partezinha, por exemplo, chocolate, manteiga. Vamos dizer aqui chocolate em pó. Você vai usar 3 colheres para fazer essa receita. Você não vai usar a embalagem inteira para fazer a receita. Então, como que você vai calcular? Você precisa pesar quanto dessa embalagem toda que você usa para fazer a receita. Então, vamos dizer que essa embalagem aqui que eu comprei tem 200 gramas e custou R$16. Se eu uso 3 colheres, eu vou pesar essas 3 colheres para saber em gramas quanto elas pesam. Então, vamos dizer que você pesou e que essas 3 colheres que você usa deram 50 gramas. A gente vai fazer uma regrinha de 3 para a gente descobrir quanto que custam essas 50 gramas que você pesou aí na balança. Se 200 gramas, que é o total da embalagem, custam R$16, então as 3 colheres que eu preciso, que pesam 50 gramas, vão custar quanto? Então, bota um X ali. 200 vezes X, porque é cruzado, é igual a 50 vezes 16. Então, X é igual a 50 vezes 16 dividido por 200. Se você fizer a conta aí, você vai ver que vai dar R$4. Porém, essas 3 colheres que você usou aqui, lembra que eu falei que rendia 40 brigadeiros? Então, esse custo aqui é para você fazer 40 brigadeiros. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que dividir esse custo aqui por 40 brigadeiros. Aí você vai achar o custo, que vai dar 10 centavos por brigadeiro. Você vai dividir o valor total pelo rendimento. Lembra da primeira conta que a gente fez? Então vai dar 10 centavos. Isso significa que você vai ter que somar isso daqui no custo do brigadeiro. Então, beleza. O segundo caso é do tecido. Então, vamos dizer que você vai lá na loja e compre um tecido. Geralmente, esses tecidos, eles vêm em um tamanho de 1,5 por 1. Pode ter outros tamanhos também? Pode, mas vamos dizer esse daqui. Se você tiver outro tamanho, você vai calcular com o tamanho que você usa para comprar, tá? 1,5 metro por 1 metro. Se você faz produtos que usem tamanhos quadrados ou retangulares, fica mais fácil de calcular. Porém, se você faz produtos que sejam redondos ou em formatos diferentes, vamos dizer, um babador de criança, vamos dizer que o formato seja assim, mais ou menos, vai ser mais difícil calcular. Por quê? Porque a gente vai ter que tirar aqui qual é a área que a gente está usando desse todo para fazer o cálculo. Se você faz
faz um produto, por exemplo, que seja igual ao círculo aqui que eu fiz, e você for considerar só a área do círculo para fazer o cálculo, provavelmente essas partezinhas aqui serão desperdícios. Concorda comigo que você talvez não consiga utilizar essas partes aqui? Nesse caso aqui, ó, a mesma coisa. Se você faz com formato diferente, provavelmente você não vai conseguir utilizar esses pedacinhos aqui para fazer outro produto. Então isso aqui ou vai pro lixo ou você vai utilizar de outra forma. Então a gente vai sempre considerar o retângulo pra gente garantir que esse prejuízo vai estar entrando na precificação também. Então vamos dizer que essa área que eu vou usar aqui, ó, um babadorzinho, vamos dizer, que ele tem 50 centímetros por 50 centímetros. Vamos fingir que é um quadrado. Vamos transformar essas medidas aqui do tecido em centímetro também. Então, 1,5 metro é o mesmo que 150 centímetros. Se você não souber fazer essas conversões, você pode jogar no Google que o Google te dá tudo isso, tá? Vamos descobrir qual que é a área total que eu comprei de tecido. 150 centímetros vezes 100. Por quê? Porque a área de um retângulo é largura vezes altura. Então, essa área aqui, se você fizer a conta, vai dar 15.000 centímetros quadrados, tá? A gente vai fazer tudo usando os centímetros. E qual é a área que eu estou usando? A gente vai calcular da mesma forma. Largura vezes altura. A largura vale 50 e a altura também. Então, vai ser 50 vezes 50, que vai dar 2.500 centímetros quadrados. Se eu comprei esse tecido inteiro aqui, esse pedação de tecido por, vamos botar aqui, R$40. Eu paguei R$40 nesse tecido aqui. Quanto que vai custar pra mim esses 2.500 centímetros quadrados que eu usei pra fazer esse produto? Isso aqui é uma regra de 3, então isso aqui vai valer X. 2.500 vezes 40 é igual a 15.000 vezes X. Então, X é igual a gente vai passar esse 15.000 dividindo pro outro lado, né? Eu fiz aqui ao contrário, mas dá pra entender. Então, X vai ser igual a 2.500 vezes 40 dividido por 15.000. 2.500 vezes 40 dividido por 15.000. Então, ó, deu 6,66. Vamos arredondar para 6,70, né? 6,70. Vamos colocar aqui que esse pedaço de tecido que eu estou usando custou R$6,70 para eu produzir. Ah, Isis, mas eu não uso um lado só. Eu uso a frente e o verso, então eu uso duas partes de tecido. Então você vai multiplicar por 2, ou se a parte de tecido que você use for diferente dessa, você vai fazer um novo cálculo com aquele tamanho que você usa e vai somar. Então, supondo que você use 2 desse daqui, vai dar aí R$13,40, né? Você vai multiplicar esse custo aqui por 2 e vai dar, sei lá, R$13,40, vamos dizer. Então, se você usa pedaço em tecido, por exemplo, você pode calcular dessa forma. Agora, vamos para o último caso, que seria em matérias-primas que você usa comprimento. Então, por exemplo, linhas, fios, essas coisas que são em comprimentos assim, pompom. Vamos dizer que você queira comprar fio de malha para fazer um porta-lápis, tá? Então, quanto que você gasta para poder fazer essa peça aqui? Tem algumas formas de você calcular, tá? Se for algo que você compre em uma quantidade pequena e que você consiga medir fácil, por exemplo, aquele fiozinho de pompom que você usa para fazer uns detalhezinhos em algumas peças, aquele fio você consegue comprar por metro ou por rolo. Então você vai pegar, por exemplo, vamos dizer que você comprou por metro. Você comprou 1 metro e pagou R$5. Então você vai ver quanto que você vai usar na sua peça. Vamos dizer que você vai usar na sua peça só para enfeitar ali, você mediu com a sua régua ou com uma trena e você viu que você usa 20 centímetros. Então 1 metro é 100 centímetros. Então se 100 centímetros equivalem a R$5, então 20 centímetros equivalem a X, tá? Então vai ficar 100 vezes X é igual a 20 vezes 50. Opa, 20 vezes 5, perdão. Então, X é igual a 20 vezes 5 dividido por 100. R$1. Então, significa que 20 centímetros custam R$1, tá? Então, fica mais fácil calcular. Agora, vamos dizer assim que um fio de malha, por exemplo, você vai comprar um rolo bem grande. Você não vai conseguir calcular dessa forma, porque vai ser difícil você saber quanto de linha que você usou aqui para produzir aquele produto.
Então, como que você vai fazer para calcular? Quando você compra um produto desse, geralmente ele vem na embalagem mesmo, 2 medidas lá. Então vem o peso e vem o comprimento total daquele produto. Eu peguei aqui na internet e eu achei um rolo de fio de malha que estava escrito que ele pesava 760 gramas e ele tem 140 metros de comprimento. Esse rolo aqui, ele custou R$15, tá? Tô vendo aqui na internet. Então, você vai colocar o preço que você paga e o tamanho do rolo que você compra, tá? Então, você pode calcular ou usando o peso ou usando o tamanho. Para você calcular usando o peso, você vai produzir a sua peça e você vai pesar ela. Então, você vai lá na balança, coloca a sua peça pronta. Você viu quanto que a sua peça pronta pesou? Eu pesei lá na balança e deu 86 gramas. Então, eu vou fazer uma regra de 3 usando o peso aqui. 86 gramas é o peso que eu quero descobrir quanto que ele me custou. Só que eu já tenho aquela medida ali que 760 gramas custaram R$15. Então a gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui. 760 vezes x é igual a 15 vezes 86. Então x é igual a 15 vezes 86 dividido por 760. Tá, 1,69. Então, a gente vai arredondar aí para 1,70. Então, esse peso que eu fiz o meu produto deu 1,70. Então, de linha, eu gastei 1,70 para fazer isso daqui. Se você fosse fazer por tamanho, então como que você poderia fazer? Você tá com o fio lá de malha, tá? Que você tá costurando. Você começou a produzir ali. Pegou, botou na agulha, não sei como faz crochê exatamente. Pega uma trena e mede lá 1 metro. Puxa 1 metro ali de fio de malha, mede 1 metro e bota um pregadorzinho lá no final do 1 metro. Foi lá, foi fazendo, chegou no pregador, como é que você vai fazer? Você vai medir mais 1 metro, vai botar o pregador de novo. E aí você vai produzir sua peça sempre fazendo isso e anotando. Deu 1 metro, deu 2 metros, deu 3. Vamos dizer que eu fiz dessa forma aqui que eu falei pra vocês, e aí eu contei 8 metros totais, puxei 1 metro lá e coloquei o pregador 8 vezes. E na última, não fez um pregador inteiro. Quando eu tava pra chegar no pregador, ficou faltando 20 centímetros. Aí fiz, chegou aqui. Beleza, fui lá medir 1 metro de novo, botei outro pregador aqui. Aqui tem 1 metro. Aí fui fazendo, acabou minha peça. Só que quando acabou aqui, tá? Então fui fazendo, chegou aqui, acabou, terminei a peça, então não vou mais fazer nada. O que que eu fiz? Eu medi esse pedacinho aqui só, porque esse daqui eu já usei, então ele já tá na minha peça, eu não tenho mais como medir ele. E eu vi que esse tamanho aqui deu 20 centímetros. Então, se eu tava botando o pregador de 1 em 1 metro, 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros menos 20 centímetros dá 80 centímetros. Então, eu somei, lembra que eu falei pra vocês? Eu gastei 8 metros, porque eu botei 8 vezes o pregador, mais esse pedaço aqui com 80 centímetros. Então, eu gastei 8,8 metros. Lembra que o rolo tinha 140 metros? Então, se 140 metros custam R$15, significa que 8,8 metros, sempre na mesma medida. Se aqui tivesse em centímetro, aqui tinha que estar em centímetro. Mas como está em metro, vamos fazer em metro. Custa X. Então, 140x é igual a 8,8 vezes 15. Então, x é igual a 8,8 vezes 15 dividido por 140. Então, x é igual a 0,9428. Aqui já deu aproximadamente 0,95, né? 94. Vamos botar aí R$1. Então, aqui deu R$1, aqui deu 1,70. Isso daqui eu fiz uma suposição, eu não calculei de verdade. Esse peso aqui, eu realmente fui lá na balança e pesei. Então, ele pode estar mais certo do que esse daqui. Mas se eu tivesse realmente feito a peça de crochê e medido, provavelmente o valor seria muito parecido, tá? Então, isso aqui foi uma suposição que eu fiz, mas não fui eu que fiz a peça, então eu não tive realmente como medir, tá bom? Então, você mede lá direitinho, vê como fica mais fácil pra você. Acredito que por peso seja mais fácil,
mas se você quiser fazer por medida também, fique à vontade. Eu te dei duas opções aqui para poder escolher, tá bom? Depois de mostrar esses cálculos para vocês, você pode ficar pensando assim, às vezes eu compro fio de malha por R$15, mas às vezes eu compro por 20, né? Vamos dizer que tem fornecedores diferentes, que às vezes você não encontra o mesmo valor. Tecido, mesma coisa. Minha mãe mesmo comprava tecido por, sei lá, R$15 o metro, R$10 o metro, e às vezes ela comprava tecido de R$40 o metro. Então, se você trabalha com matérias-primas iguais, tá? Tô falando da mesma matéria-prima. No caso, fio e fio, tecido e tecido, que pode variar. Então, você pode usar uma vez um tecido, outra vez outro tecido. Nesses casos, você não vai precisar ficar calculando toda vez que você comprar um tecido com um precinho diferente, você faz esse cálculo usando a matéria-prima mais cara. Então, se você usa tecido, pega o tecido mais caro, o máximo que você paga em um tecido e faz o cálculo com ele. Então, quando você utilizar uma matéria-prima mais barata, você vai garantir que vai estar dentro da precificação que você fez. Então, beleza! Até agora o que a gente viu foi como calcular os custos variáveis do seu produto. Você vai somar todos esses custos variáveis que você teve e aí você vai ter o custo total do seu produto. E é aqui que muita gente chega pra mim e pergunta: Isis, mas quantos % de lucro que eu vou colocar em cima desse custo aí? E eu quero explicar aqui pra vocês que não existe 100% de lucro, nem 200% e muito menos 300% de lucro. Você sabia disso, que não existe? Não. Vou te explicar aqui o porquê. O lucro, ele é a relação entre o que vai pro seu bolso e o preço que seu cliente pagou, o preço que você vendeu aquele produto. Então vamos dizer que essa garrafinha aqui custe R$25. Se você vender por 50, você não teve 100% de lucro, você teve 50%, porque você pagou pelo produto. Se você pagou, isso já significa que do preço que você vender, você vai ter que abater uma partezinha para pagar esse preço que você pagou ali no produto, certo? Então você nunca vai ter um lucro de 100%. Então o lucro sempre vai ser abaixo de 100%. Já sabendo o que é lucro, então agora eu quero te ensinar o que você leva em conta para precificar o seu produto, para botar o preço de venda. Muita gente pergunta: quantos % eu boto mais? Por quanto eu multiplico o custo? E eu tenho que te falar aqui, não existe uma fórmula igual para todo mundo e nem para todos os produtos, porque os produtos sendo diferentes, eles precisam ter um tratamento diferente. Às vezes por conta da demanda, às vezes por conta da concorrência. Se você vende mais de um produto, pode ser que você não consiga colocar a mesma margem para todos os produtos. Então não tenho como te falar, multiplica por 2, multiplica por 2,5, multiplica por 1,5. Não posso te falar isso, porque pode ter um produto que você pode multiplicar por 10, pode ter outro que você pode multiplicar por 1,5, pode ter outro que você pode multiplicar por 3. Então isso vai variar muito e eu vou te explicar aqui direitinho como você vai fazer para precificar cada produto. Por isso que as pessoas não ensinam, porque é um assunto complexo. Dá trabalho de ensinar, querendo ou não. Olha quanto tempo que a gente tá aqui até agora, né? Então você já tem em mente que cada produto vai ter um tratamento diferente. A precificação, ela tem que ser feita de forma estratégica. Então, às vezes você tem um produto que tem muita oferta no mercado, já tem muita gente vendendo. Você não vai conseguir colocar uma margem de lucro tão legal quanto você gostaria, porque tem uma concorrência muito grande, então as pessoas vão ter muitas opções de onde comprar. Então, às vezes, você vai reduzir a sua margem de lucro, você vai colocar um preço competitivo para o cliente chegar até você. Depois que ele chegou até você, talvez o cliente não queira comprar só um produto, ele queira ver outras coisas que você tem disponíveis, e aí você consegue vender produtos com uma margem de lucro um pouco maior, ou até mesmo fidelizar aquele cliente. Então, às vezes, ele chega por aquele produto que tem uma margem de lucro pequenininha, você não vai lucrar tanto assim, mas você vai focar no longo prazo. Você pode oferecer uma experiência de compra tão legal que aquele cliente ali que chegou pode te divulgar para outras pessoas, pode gostar tanto do seu atendimento, da qualidade do seu produto, da sua marca, que ele vai fidelizar, ele vai voltar de novo para comprar com você. Então você tem que ter esse pensamento estratégico. Aquele produto ali tem uma demanda muito grande, não vou conseguir colocar uma margem tão grande quanto eu queria, mas tem um outro produto ali que só eu vendo, ou quase ninguém vende. Então esse produto aqui eu posso botar uma margem maior, porque eu sei que vai ter pouca opção no mercado e eu sei que a minha qualidade é boa. Então você vai ter que ter esse pensamento aí. Então, antes de te explicar como você vai fazer para botar o preço da venda do seu produto, eu tenho que te explicar o que é margem de contribuição. No preço de venda do seu produto, você fez o cálculo, chegou no preço final. Beleza, vou vender por R$50.
Então você vai ter uma parte desse preço da venda que vai ser para pagar os custos do produto. Fiz a soma aqui, deu R$20. Eu gasto R$20 para produzir ou eu compro ele por R$20 para poder revender. Então você sabe que seu produto custa R$20, você tá vendendo por 50. Então você percebe ali que tem R$30 que ficam sobrando. Esses R$30, ele não é exatamente o seu lucro. Esses R$30 a gente chama de margem de contribuição. Ele vai contribuir para você pagar os seus custos fixos e o seu lucro. Quando a gente fala de lucro é para ficar mais fácil de entender, mas isso na verdade é a margem de contribuição, porque você não vai conseguir tirar 100% desse valor ali. Depende muito dos seus custos fixos. Se você tiver pouco custo fixo, você vai ter um lucro maior. Se você tiver muito custo fixo, você pode ter um lucro menor. Então beleza, você calculou, você já sabe quanto que aquele produto te custa, então você também sabe que você não pode vender por aquele valor, nem por menos que aquilo, senão você vai sair no prejuízo. Se você gastou ou você comprou aquele produto por R$20, você não vai poder vender por R$20, porque senão você não vai estar ganhando nada, né? E você precisa ganhar, porque a ideia de você vender é você ter o lucro, senão não faz sentido, você vai trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça. Então quanto que você vai poder botar ali naquele produto? É isso que eu vou te ensinar agora. Calculou, já sabe quanto que aquele produto te custa, você vai para a internet. Você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber quanto que as pessoas estão vendendo aquele mesmo produto. E aí você vai ter que levar algumas coisas em consideração. Não é você chegar lá na internet, você pesquisou porta-lápis de crochê. E aí você viu que tem gente vendendo a partir de R$25. E vou ter que botar R$25 também, porque se a pessoa pesquisar e ver aqui que tem alguém mais barato que eu, ela não vai querer comprar? Não, 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 não. Pode parar que isso tá errado, não é assim, tá? Você vai fazer pesquisa de mercado para você poder pensar em uma estratégia. Pensar em de quanto a quanto varia esses preços desse produto no mercado. Então, se o preço mínimo é 25 e o máximo é 60, onde que eu me encaixo aqui? Onde que a minha empresa se encaixa? Será que esse que vende mais barato tem a mesma qualidade? Às vezes ele usa um material diferente. Você tá querendo mostrar que a sua marca é mais chique, vamos dizer assim. Que você tem um acabamento melhor. Então você tem que saber onde que você tá ali. Por exemplo, você não vai poder se comparar com o atacadão, porque o atacadão, ele compra em muita quantidade, ele vende muita quantidade, ele consegue fazer um preço menor. No seu caso, você não vai se comparar com o atacadão se você não é atacadista. Então você tem que saber se o posicionamento ali daquela empresa que você tá se comparando é parecido com o seu. Assim como se você compra bolsa para revender, você não vai se comparar com aquelas marcas de bolsas que é o preço de um carro, né? Uma bolsa é R$50 mil, R$100 mil uma bolsa. Não é a mesma bolsa que você tá vendendo. Então não é porque alguém vende a esse preço que você pode vender também. E nem porque alguém vende muito mais barato que você tem que vender muito mais barato. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você fez a conta e você gaste para produzir esse porta-lápis R$10. Você viu que tem o fulano que vende a R$20. Aí você fala, opa, tenho que vender a R$20. Só que o que acontece? Se você vende em um marketplace e você paga 5% sobre o valor da venda, você cobrou pelo Mercado Pago, então você ainda vai pagar a taxa do Mercado Pago, que se o cliente pagar à vista e você for receber na hora, lembra do outro vídeo do Mercado Pago? A taxa era R$4,99, vamos arredondar para 5%. Então só de taxa aí já foi 10%. Então desses R$20 que você cobrou, 18 você vai receber. Só que 10 foram para pagar o produto, foi para produzir o produto. Aí sobra 8, é a margem de contribuição. Então ele contribui para os seus custos fixos e para o seu lucro. Então não é exatamente 8 que vai para o seu bolso. Mas aí vale você parar para refletir. Mesmo que fosse 8 para o seu bolso, será que vale a pena você ganhar R$8 para produzir durante 2 horas? Aí vale a pena você refletir também, porque você tem que ter o seu lucro e sua mão de obra tem que valer a pena. Então, a precificação também, ela tem que levar em conta a dificuldade que você teve para produzir. Se é um produto fácil de produzir, você faz isso em 10 minutos, pode ser que R$8 vale a pena. Agora, se você ficou 1 hora, 2 horas para produzir, será que R$8 vale a pena? É isso que você tem que pensar. Então, quanto é o mínimo que você quer ganhar para produzir aquele produto? Vamos dizer que você quer ganhar no mínimo R$10 por hora, senão não vale a pena para você. Se você gastou 10 e você quer ganhar 10 por hora e você levou 2 horas para produzir, então só R$20 ali é da sua mão de obra, do seu lucro que você quer para você. Já deu R$30, então você já não pode vender a 20, 25, porque senão você não vai ter o lucro que você espera. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A pesquisa de mercado vai ser importante para você saber onde você tá ali. Você tá vendendo muito caro? Você tá vendendo muito barato? Você tá abaixo do mercado? Você tá acima do mercado? Onde que tá aquele preço que você quer botar? Então beleza, você foi lá, fez a pesquisa de mercado, já sabe quanto que você gastou para produzir. Você fez a conta lá, ficou de 25 a 60. Se você gastou 10 para produzir, ok, tá bacana, tá acima do preço que você pagou. Então você
já sabe que prejuízo você não vai tomar. Como que você vai saber então qual o preço de venda que você vai colocar para o seu produto? Na sua pesquisa de mercado você viu que a sua marca ali, o seu jeito de produzir, a sua qualidade, o seu posicionamento tá mais parecido com aquelas que vendem a 35, 40 reais. Isso com aquele produto que eu tô dando de exemplo, tá? Uma suposição. Pega o menor preço, vamos dizer assim, 35, e aí você vai fazer uma conta levando em consideração o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Aquele que você paga mais taxa. Então você vai fazer a conta para você saber quanto seria o seu lucro nesse caso. E aí você vai ver, beleza, vale a pena ou não? Vou ter que cobrar um pouquinho mais caro para valer mais a pena. Vamos supor que você tem o seu site próprio lá na Nuvem Shop e você tem um plano mais barato que paga a taxa maior, que é de R$2 por venda. Só que você vai receber pelo Mercado Pago, porque o cliente quis pagar com cartão de crédito. E o cliente ainda quis dividir, então ele ainda dividiu em 3 vezes. Então você vai pagar de taxa do Mercado Pago R$4,99 para receber na hora, caso você escolha essa tarifa, tá? Tem outras também, mas a mais cara. Então R$4,99 para receber na hora, mais 4,06% da taxa do parcelamento que você vai pagar, porque você colocou que você que vai pagar os juros. Então, somando essa taxa aí, deu 9,05% só de taxa do Mercado Pago. Então, vamos dizer que é R$32 o mínimo que você quer vender para valer a pena para você. Porque você fez a conta lá, 10 é o que você paga, mais 20 que é o que você quer ganhar pela sua mão de obra no mínimo, mais os R$2 que você colocou ali da taxa de venda, do plano básico, e aí você chegou à conclusão que R$32 é o mínimo, senão você não quer. Vamos ver se realmente vai valer a pena fazendo essa conta. Se eles vão descontar 9,05% de taxa, o valor que você vai receber vai ser 90,95%, certo? Se você quer receber no mínimo na sua conta lá R$32 para valer a pena para você, esses 90,95% tem que corresponder a esse valor que você quer receber. 90,95 dividido por 100 é 0,9095. Então, você vai dividir o valor que você quer receber por 0,9095. Isso vai dar 35,18. Então, você tem que cobrar no mínimo 35,18 para receber R$32, caso desconte todas essas taxas. Então, a gente calcula sempre pensando no pior cenário. Ah, Isis, mas eu não vou oferecer parcelamento sem juros. Beleza, então considera só a taxa do pagamento, que é 4,99 ou dependendo lá do prazo que você escolheu. Então, você vai considerando o pior que você aceita, entendeu? Para valer a pena para você. Claro que se deu 35,18, você pode arredondar aí, bota 35,90 ou 36. Então, você vai botar acima desse valor, porque você sabe que se você cobrar acima disso, você vai receber no mínimo aquele valor que você quer. Então lembra que dos R$32, 2 é da taxa de venda, então sobra 30. 10 é do custo do produto, então sobra 20, que é a sua mão de obra. Então, se sobrou R$20 descontando tudo que você tem que pagar, então a sua margem de contribuição ou o lucro, se você achar mais fácil falar assim, 20, sua margem de contribuição dividido pelo preço que você vendeu, 36, é 55,5%. Isso, conforme você for conhecendo o mercado que você está trabalhando ali, vai ficar cada vez mais fácil. Então você vai saber que tem determinados produtos que seu cliente paga mais, tem outros produtos que tem mais oferta no mercado, então você não vai poder cobrar tanto. Então lembra, por exemplo, do exemplo que eu dei da bolsa caríssima de R$50 mil? Essa bolsa tem uma margem de lucro muito grande, mas é um produto exclusivo, não tem outros daquele no mercado. Então aquela marca cobra caro porque ela sabe que tem gente que paga. O que você precisa levar em conta para precificar o seu produto é o custo que você tem, porque você não pode vender a menos do que aquilo, possíveis taxas que você pode pagar, então sempre considere a pior situação para fazer aquela conta que eu ensinei, o seu lucro mínimo viável. Se você que produz, então você tem que saber quanto vale a pena para você, porque se você perceber que para valer a pena para você tem que botar um preço muito acima do mercado, que vai ser difícil vender, pode ser que não seja viável trabalhar com aquele produto. Ou pode ser que você precise tentar reduzir custos, tentar procurar com outros fornecedores para valer mais a pena. Então você tem que ter isso em mente, dependendo ali da dificuldade da produção e tudo mais. Preço do mercado, então você vai levar em consideração também quanto que o mercado está vendendo um produto parecido com o seu. O que mais que você vai levar em consideração? Oferta e demanda. Então é um produto que tá todo mundo vendendo, tá na moda, tem muita gente vendendo e muita gente querendo comprar, então você não vai conseguir botar um preço que tenha uma margem de lucro tão boa. Mas talvez você coloque um preço com uma margem de lucro um pouquinho menor para conseguir concorrer e atrair clientes para você. E outra coisa também que você tem que levar em consideração é uma margem de contribuição que aceite você fazer promoções futuras. Então se você quiser dar 30% de desconto
Será que você consegue ou será que você vai sair no prejuízo? Se 55% naquele cálculo que a gente fez é sua margem de contribuição, então se você der 30% de desconto no produto, significa que tá dentro dessa margem. Você não vai sair no prejuízo. Claro que quando você faz uma promoção com desconto, pode não ser tão vantajoso quanto você vender pelo preço de venda, óbvio. Mas vamos dizer que o produto tá parado, ou você vai fazer uma promoção para uma data exclusiva. Aí talvez valha a pena você botar um descontinho, você reduz a sua margem de lucro para você se livrar do produto sem ter prejuízo. Então, percebe que eu não tenho como te falar uma conta para você fazer com aquele custo do produto que vai chegar no valor. Porque depende. Levando em consideração todos esses tópicos que eu falei, você vai ter formas diferentes de precificar cada produto. Então, dessa forma, você vai vendo se vale a pena ou não para você vender aquele produto. E aí eu recebi uma pergunta, muita gente pode ter essa dúvida também, que é: onde que eu coloco o custo do frete para enviar para o cliente? Eu boto na precificação? E a resposta é: não boto na precificação porque esse custo é o cliente que vai pagar. O que você pode fazer é, na embalagem que você faz para enviar, você coloca um recadinho, você coloca uma etiqueta, um adesivo, um papel seda, um enfeite, um barbantinho, uma fitinha. Então você tem que calcular os custos dessa embalagem. Quanto você pagou na caixa que você usa para enviar ou no saquinho. Então você vai somar esses custos. Você fez o cálculo do frete e deu R$19 para você enviar para aquele cliente. Só que você tem um custo lá com essa embalagem de R$2 e você vai passar para o cliente e vai falar: olha, o seu frete deu 21. E agora, para terminar esse vídeo, vamos falar rapidamente sobre ponto de equilíbrio. Muita gente nos vídeos de precificação ensinam a você fazer uma conta utilizando a porcentagem do faturamento que corresponde àquele produto. Como é que você vai saber isso se você nunca vendeu e está começando agora? Você não vai saber. Então, eu vou te ensinar da forma que eu considero mais interessante para quem está começando agora. Você somou lá naquela lista que você fez de custos fixos e variáveis todos os seus custos fixos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que seus custos fixos ficaram R$ 49,90 da plataforma de e-commerce, mais R$55 do MEI que você paga para formalizar o seu negócio e ter um CNPJ, mais você fez uma conta ali de manutenção das máquinas e deu R$13 por mês. Aí você botou um valor fixo ali para ajudar nas contas da casa de R$25, porque você não gasta tanto. E aí vamos dizer que você vai botar uns R$40 de devolução. Caso alguém peça devolução para você arcar com frete ali, vamos dizer que você botou R$40 por mês. Somando isso tudo que eu falei, dá o quê? R$182,90. Então, o que você vender tem que pagar esses custos fixos e o lucro que você quer ter. O ponto de equilíbrio, ele fala sobre equilíbrio, sobre você não ter nem lucro nem prejuízo, tá no equilíbrio. Para você estar no equilíbrio, você tem que vender R$182,90. Ah, Isis, mas eu não quero só arcar com os custos fixos, eu quero ter meu lucro também. Então vamos começar realista. Você não vai falar que você quer ganhar R$10.000 logo, vamos com calma. Vamos botar que você quer ganhar R$1.000 por mês por enquanto, depois você aumenta a meta. Então você vai somar como se fosse o seu salário, R$1.000, mais os R$182,90 que você tinha somado antes dos custos fixos. Você vai ter ali R$1.182,90. Aí você vai dividir esse valor que você quer no mínimo receber no mês por 21 dias úteis. Aí você vai saber que você precisa vender no mínimo R$56,32 por dia de segunda a sexta. Ah, Isis, mas como que eu vou saber se eu vou conseguir vender ou não? Marketing. E aí que entra o meu trabalho lá do Instagram, que eu te ensino a você produzir conteúdo para conseguir vender. Então você tendo o seu objetivo claro, você vai saber: eu preciso vender aqui uma blusa e um short, ou então 2 blusas, 3 acessórios, e você vai trabalhar o seu marketing para você conseguir atingir seu objetivo. Você vai botar lá: ó, preciso vender R$56 por dia, não vou sossegar hoje enquanto eu não conseguir bater minha meta. Então, claro que eu estou falando aqui para pequenos empreendedores que estão começando agora, só que mais pra frente pode ser que entre outros custos aí na jogada e você vai ter que ficar adaptando seus custos fixos, essa somatória aí, o seu ponto de equilíbrio. Às vezes você vai começar a querer investir na empresa, então você vai querer tirar um dinheirinho ali por mês para deixar na conta da empresa para depois você comprar, sei lá, um celular, uma máquina, um computador para você trabalhar, alguma coisa assim. Espero de verdade que eu tenha ajudado vocês, que tenha tirado algumas dúvidas, que vocês já saiam daqui já pensando: ah, beleza, então a partir de agora eu vou fazer dessa forma. Mesmo assim, se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu tento responder todo mundo. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo pra eu trazer pro canal, alguma coisa que você queira que eu ensine, deixa aqui também que eu sempre vou ver os comentários de vocês. E é isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!